Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre usinas nucleares. Ela é uma usina termoelétrica também, mas ao contrário da que eu passei na aula anterior, no qual utilizavam a queima de carvão mineral, essa a gente utiliza átomos instáveis, no qual libera radiação e energia. Primeiro vamos conhecer o átomo. Átomos nada mais é que uma unidade básica da matéria. Então, um átomo, tudo é composto por átomo. Toda matéria não viva e viva é composto por átomo. Esses átomos fazem ligações que formam moléculas, essas moléculas formam estruturas até chegar na célula, que todo ser vivo é composto por célula. O átomo é composto em seu núcleo por prótons e nêutrons, e em sua órbita por elétrons na eletrosfera. Temos o próton, que é a partícula positiva, ela é representada pela letra P e pelo sinalzinho positivo, que tem uma carga, ele tem carga positiva, então ele tem esse sinalzinho positivo. Já as partículas sem carga, elas diminuem repulsão entre os prótons no núcleo e elas são representadas pelo N de nêutron. E as partículas negativas, representadas por E, que são os elétrons presentes na eletrosfera, orbitando o núcleo. Apresenta o comportamento de ondas desses elétrons, eles se encontram na eletrosfera, que corresponde à maior parte do volume atômico, girando ao redor do núcleo em órbitas ou camadas com energia definida. Assim como os planetas orbitam o Sol, esses elétrons orbitam o núcleo do átomo. Há no máximo 7 camadas ao redor do núcleo, que são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. A parte do núcleo. Então, o K é a mais próxima do núcleo e a mais distante é aqui. Há átomos que têm apenas 2 camadas, há átomos que têm até 7 camadas. A camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica, no qual a gente chama a camada de valência. E vamos falar sobre fissão nuclear e fusão nuclear. Precisava falar primeiro sobre os átomos para vocês entenderem a fissão e a fusão nuclear. Aqui a gente tem uma diferenciação entre eles. A fissão nada mais é que a quebra dos átomos. E a fusão é a união deles. A gente tem aqui um nêutron incidente, que ele se choca com, por exemplo, aqui o urânio, o mais conhecido, o elemento radioativo mais conhecido. Ele se choca com esse átomo, o núcleo desse átomo, formando 2 novos átomos, que podemos chamar de isótopos radioativos. E eles, como estão instáveis, partículas instáveis, os elementos radioativos, eles vão liberar novos nêutrons que vão se chocar com outros núcleos de outros elementos radioativos e vão fazer uma forma de uma reação em cadeia. Já a fusão nuclear, a gente tem 2 elementos químicos aqui, dois hidrogênios. Cada hidrogênio com a sua massa, ele tem o seu próprio nome, esse é o diferencial do hidrogênio. O hidrogênio com massa 2, ele é representado pelo deutério, já com massa 3 pelo trítio. E o Sol nada mais é que a fusão entre esses 2 hidrogênios, que forma a composição do nosso Sol. Então, ele está em constante fusão. E dessa forma, esse deutério e trítio se unindo, ocorrendo essa fusão entre eles, se formam uma nova molécula, que é o hélio. A coincidência entre os dois, o que é igual entre os dois, que tanto a fissão como a fusão libera energia e calor.
o processo ocorre a fusão, né? A fissão nuclear, que é o caso aqui das usinas nucleares. O processo ocorre em decorrência da incidência do nêutron sobre o núcleo do átomo. Ao bombardear de forma acelerada o átomo, que tem um núcleo fissionável, ele parte-se em dois. Tá? No momento que esse nêutron incidente ele se choca com esse núcleo fissionável, ele se torna dois núcleos novos. E dessa forma, com isso surgem dois novos núcleos que são liberados até 3 nêutrons grandes em grandes quantidades de energia. Tá? No máximo 3, né? Porque são dois núcleos. Eles liberando esses nêutrons vão se chocar novamente com outros átomos. Se chocando com outros átomos, ocorre mais uma fissão nuclear, formando então o que chamamos de reação em cadeia. Esses nêutrons liberados podem atingir outros núcleos, originando novos nêutrons. E assim tem início a reação em cadeia, ou seja, um processo contínuo que libera uma grande quantidade de energia nuclear. Essa energia liberada em forma de calor vai então fazer essa turbina funcionar, esse reator. Temos aqui a água usada para refrigerar o núcleo do reator, né? Porque liberar energia, liberar calor. E para resfriar, a gente tem a água para resfriar o nosso gerador. O núcleo do reator, onde está o combustível nuclear, né? Onde está esse elemento que vai ocorrer a fissão nuclear, está presente no núcleo do reator, que é esse daqui. E temos então, está presente a torre de resfriamento, está presente aqui, o reator. É esse daqui. O núcleo do reator. Temos o circuito primário, onde está a água circulando no gerador de vapor e é aquecida. O circuito secundário, a água é transformada em vapor e é isso que faz com que as turbinas se movimentem e gerem energia, assim como a termoelétrica, que funciona a carvão. Então, nada mais é que um reator ocorre as fissões nucleares no urânio, processo que gera calor, vapor e, consequentemente, energia elétrica. Então, temos aqui o nosso reator. Ele é bombeado. Dessa forma, quando ocorre a fissão nuclear, esse calor ele se encaminha para o gerador de vapor, onde está presente a água, né? Que a água veio daqui do condensador. Essa água vai para o gerador. O aquecimento que vem o calor que vem da fissão nuclear do reator, ele aquece essa água no gerador de vapor. A água que estava no estado líquido, ela vai para o estado gasoso, que é então o vapor de água. Esse vapor de água segue caminho para a turbina e esse vapor começa a movimentar essa turbina, uma energia mecânica sendo transformada. E assim, a gente tem um condensador aqui mais abaixo, esse vapor de água resfria, ele desce então, no momento que ele resfria, e segue caminho para o gerador de vapor, para ocorrer esse mesmo processo com a água. E assim que essa turbina se movimenta, o gerador de energia é armazenado aqui e é levado então para o transformador e do transformação para transmissão de energia. E para não superaquecer esse reator, ele é refrigerado constantemente por um sistema de água, como a gente vê nesse desenho aqui, que a gente tem uma torre de resfriamento, para manter ele resfriado, para não ocorrer nenhum acidente de superaquecimento. Temos reator nuclear no Brasil,
o reator de energia nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A gente tem 2 e tem mais um que está sendo construído. Temos o Angra 1, que gera 640 megawatts, e Angra 2 com capacidade de geração de 1.350 megawatts, que nada mais é que a potência que ele tem, tá? Esse watt que vocês vão ver mais em eletricidade. Angra 1 começou em 1972 e a operação iniciou em 1º de janeiro de 1985. Hoje a usina ocupa uma área de 37,9 mil metros quadrados e gera energia suficiente para abastecer 9,9 milhões de habitantes. E temos aqui o combustível que move as usinas nucleares em geral, é o urânio. É abundante, bastante alguns quilos, para gerar energia suficiente, esse mineral. E para se ter uma ideia, 1 quilo de madeira, ele produz 2 kW por hora. A mesma quantidade de carvão produz 3 kW por hora. E de óleos da biomassa, que são utilizados também, só que não na energia, não em combustível, como se fala, não em termoelétricas, a gente utiliza esse óleo para produção de energia em carros. A gente tem um óleo de soja, tem óleo de girassol e outros vegetais, e esse óleo ele produz 4 kW por hora. Já se usarmos 1 metro cúbico de gás natural, temos 3 kW por hora. A energia de gás natural, que ele vem derivado lá dos processos quando é extraído o petróleo. E, no entanto, se usarmos, e a gente utiliza esse gás natural, mas para utilização pode ser utilizado em usinas, mas normalmente ele é utilizado mais na cozinha para aquecimento dos alimentos, também para aquecimento de chuveiros a gás. E, no entanto, se usarmos 1 quilo de urânio, vamos obter 60 kW por hora. Então ele produz muita energia comparado com outros tipos de produção de energia, outras fontes de energia. Ele é muito mais econômico. E além disso, não há liberação de poluentes como o das chuvas ácidas, que a gente tem o enxofre e o nitrogênio que são liberados de fábricas de carros, de fábricas de veículos, das usinas elétricas, termoelétricas, que liberam esses poluentes que vão interagir com a água lá na condensação nas nuvens, que quando chove, esse produto ácido que foi formado lá nas nuvens, eles acabam agredindo as florestas, os edifícios, que acabam degradando o concreto, acabam matando plantas, matando os peixes nas águas. E o efeito estufa, os gases do efeito estufa, ele não libera metano, não libera CO2, o carbono, e dessa forma ele evita o aumento, a intensificação do efeito estufa. Ele é uma energia limpa, ao contrário da queima do carvão, que também é uma termoelétrica. E além do urânio, outros elementos radioativos que merecem destaque são plutônio, césio, estrócio, iodo e criptônio. Temos aqui na tabela periódica vários elementos químicos radioativos que são instáveis. E temos aqui um problema, né? A desvantagem que temos sobre ele, que produzem resíduos e materiais radioativos como lixo nuclear. Os de nível médio e baixo são guardados em grandes depósitos, podem ser provisórios ou permanentes, aqueles bem conhecidos, esses latões. E temos o lixo nuclear, que possui uma alta radioatividade, no qual eles são empilhados e armazenados numa piscina de resfriamento cercada por materiais como o aço, o chumbo e o concreto. Eles impedem que essa radiação passe
desse local que foi armazenado. E o resfriamento, né? Porque a fissão nuclear libera, além de energia, libera calor, o qual é utilizado lá na usina para aquecer a água para produção, para movimentar a turbina. E o lixo nuclear mal armazenado ou falhas no sistema de segurança pode provocar acidentes, como explosões e, consequentemente, a emissão da radiação. Um caso muito conhecido é da cidade de Chernobyl, se não me engano, na Ucrânia, no qual esse local ele foi atingido e essa poluição nuclear impossibilitou pessoas morarem lá, são impróprias para habitação, sendo que esses resíduos podem levar de 5 a 10 décadas para se dissiparem. Aqui tem um vídeo na descrição para vocês saberem um pouco mais sobre a história do Chernobyl, tá? Eu vou passar também lá no formulário da atividade de vocês. Então, esses elementos radioativos que são liberados da fissão nuclear, ele tem um poder de penetração, o qual chamamos de radiação. A gente tem, então, um núcleo aqui que se chocou, um nêutron que se chocou com um átomo, ou a partícula aqui, no caso, temos o próton, e no momento que ocorre essa fissão nuclear, esse núcleo ele libera radiação, ele libera partículas que chamamos de radiação ou energia eletromagnética, assim como o Sol libera energia eletromagnética. A fissão de qualquer elemento químico instável, como urânio, aqueles que eu passei para vocês na tabelinha, eles instáveis, eles liberam energia eletromagnética e partículas radioativas. Aqui temos a partícula alfa, que ela libera 2 prótons e 2 nêutrons, mas ele tem um poder de penetração pequeno, porque ele não ultrapassa uma folha de papel. Tá? No momento que a gente tem a liberação de uma partícula beta, que libera o elétron produzido das transformações nucleares, quando a eletrosfera acaba liberando essa partícula, esse elétron. Ele já tem um poder de penetração médio, porque ele já ultrapassa uma folha de papel, não ultrapassa o nosso corpo, mas ele consegue ultrapassar essa folha de papel. Então ele tem uma penetração já média. E no momento que a gente libera essa energia eletromagnética, essas ondas eletromagnéticas da radiação da fissão desses núcleos, fissão ou fusão, a gente tem a liberação dessas ondas eletromagnéticas como os raios X ou raio gama, tá? A gente também, a partícula de nêutrons, quando eu passei para vocês que a partícula de nêutron ocorre dessa fissão nuclear que é liberada para se chocar com outros átomos, ele também tem uma grande penetração. No momento que a gente tem essas ondas eletromagnéticas raio-x, ele consegue penetrar nosso corpo. Por isso que a gente tem aquele aparelho lá para poder observar nossos ossos quando a gente faz algum exame. Por isso que é necessário você fazer esse quando é muito urgente mesmo. A gente precisa ver se tem algum osso quebrado. Por isso que aquele pessoal que trabalha nessa área, em radiografia, eles têm um tempo mais curto de trabalho, eles têm até um certo período, eles se aposentam mais rápido, eles andam com aquela plaquinha para ver quanto de radiação eles já entraram em contato, por isso que eles nem ficam ali no momento que vai observar, vai fazer esse processo do raio-x para poder observar os ossos. Ele tem essa penetração na pele, na nossa pele, no nosso corpo, que consegue então captar essa imagem nos nossos ossos que fica abaixo da nossa pele. Então é radioativo. Para nossa saúde, a gente consegue observar, mas ele é radioativo. Você tem que ter um mínimo possível
de penetração desse raio-x quando você for fazer esse exame. Então, quando for fazer, tem que ser de extrema importância, se é necessário mesmo para ver se você tá com algum osso quebrado. Não é assim ir fazendo por fazer, entendeu? Ele é radioativo. Dessa forma, o raio-x, aquele equipamento é radioativo. Assim como os raios gamas. Aí aqui o raio-x, ele é barrado pelo aço, tá? Que provavelmente nesses locais, nessas cabines, tem um aço quando você vai fazer um raio-x e ele é barrado. Já o raio gama, que é a partícula do nêutron, que é aquela que faz a ficção dos átomos, ela consegue penetrar no aço. O raio gama, a gente pode até ver que ele é barrado pelo concreto, por isso que a gente é utilizado lá naquela piscina de resfriamento, lixo nuclear. Eles utilizam aço, concreto, o mais certo o concreto e o chumbo, para que não haja esse penetramento. Já a partícula do nêutron, que é liberado para fazer aquela reação e cadeia da fissão nuclear para liberação de energia nuclear, olha como ele é radioativo. Ele penetra tudo, ele quase penetra completamente o concreto. Ele tem um poder de penetração muito grande, tanto o raio gama, a onda eletromagnética liberada desse átomo instável, como essa partícula de nêutron, muito perigoso. E efeitos de exposição à radiação acarreta em risco à saúde associada à exposição prolongada a um baixo nível, como câncer, mutação do DNA, aqueles de exposição curta de alto nível causa queimaduras e náusea. Temos problemas na tireoide, que absorve iodo 131, com meia-vida a 8 dias, alto risco de tumor, especialmente em crianças. É um tipo do elemento químico, né? O iodo 131, que é radioativo. Problemas na hemácia, baixa contagem de plaquetas, sangramento espontâneo, problemas no pulmão também, a radiação pode causar inflamação e fibrose nos brônquios, e no estômago, sangramento, no intestino delgado também, e na medula óssea, onde é produzido os glóbulos brancos, as outras células também sanguíneas, mas os glóbulos brancos em 50, é a queda de 50% dos glóbulos brancos em 48 horas de exposição à radiação. Olha só, e cresce o risco de infecção. Então, nada mais é que a radiação altera nosso material genético, causa todos aqueles problemas lá e pode levar à mutação do nosso material genético, o câncer e até mesmo a morte. Tá? Câncer nada mais é que uma faixa de multiplicação das células rapidamente até formar uma massa de células aglomeradas que chamamos então de tumor, que é o câncer. E essa mutação no nosso material genético, né, quando é liberado essas partículas, ele acaba alterando o nosso material genético, tá? Causando danos que pode levar à morte e alteração no nosso material. Então, aula sobre usinas nucleares, eu passei aqui para vocês como funcionam, sei como suas vantagens e as suas desvantagens. Tá? Ele não é poluidor, mas ele é radioativo, que pode sim, sem um problema de segurança, pode ocorrer explosão e radiação, liberação da radiação causando a morte das pessoas. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.